Oi, bom dia, Sonori, tudo bem com vocês? Como eu recebi o comentário querendo saber 50 coisas sobre mim, né? Eu resolvi tirar o vídeo para vocês. Então, hoje gostaria de falar sobre 50 coisas sobre mim, Nori, né? E antes, gostaria de agradecer pelos todo mundo que tá nesse canal. O meu cadastrante já passou de 3.000 pessoas, né? Então, muito obrigada. Então, vamos lá. Primeiro, o mais que vê, eu sou japonesa ou brasileira? Eu sou japonesa. Olha, muita gente confunde, né? Quando eu estava morando no Brasil, muita gente achava que eu era descendente não japonês, né? A maioria achava, né? Mas eu sou japonesa, eu nasci aqui no Japão, lá em Saitama, chamado lugar Tokorozawa. A segunda pergunta que tem bastante, né? Onde você aprendeu a falar português? Eu aprendi a falar português no Brasil, na escola do Brasil, porque meus pais colocou na escola do Brasil para brasileiro e não para japonês. E lá eu não sabia falar nada, mas acabei conseguindo falar português e escrever um pouco, né? A terceira também que vi bastante, onde você foi no Brasil e onde você conhece lá no Brasil? Eu morei lá em Brasília, DF, né, Distrito Federal, e um ano lá em São Paulo, na Liberdade. E eu gostei dos dois. Quarta, você estudou no Brasil? Sim, eu entrei no pré, né? E já no pré eu já repeti, porque meus pais achavam que esse sistema é igual ao do Japão, né? E ia começar da primeira série. Só que no Brasil, na época, teve aquele sistema que tem que fazer o pré antes de fazer a primeira série. Aqui no Japão não tem esse sistema, né? Então meus pais não sabiam, colocou no primeira série, eu não sabia de nada, e teve que começar do pré. Mas tudo bem, eu gostei, né? Eu fiquei lá no Brasil até terceira série, só que como eu estava repetida aqui no Japão, já logo entrei com quinta série. E nessa escola teve uma amiguinha chamada Karina, era muito amiga, né? Eu me lembro que ela é muito bonitinha e muito carinhosa e uma pessoa muito bom. E depois de adulto fui no São Paulo, né? Aí eu conheci outra amiga chamada Solange. Também é uma pessoa maravilhosa. A próxima é porque você foi no Brasil, né? É que meu pai preferiu morar no Brasil, né? Ele gostou da clima, da pessoal, das comidas, isso, aquilo, né? Gostou bastante do Brasil e ele queria viver a vida inteira lá no Brasil e levaram a família que era nós. Como que era a sua casa? A minha casa lá em Brasília era a casa grande, mas o terreno é enorme mesmo. Talvez é o mais enorme que eu vou morar na vida inteira. Era grande mesmo. O animal que teve lá no Brasil era gato, cachorro, como tudo, né? Pato, galinha, tatu, coruja, cabrito, ovelha, lagarto, grande e outros, né? E fora isso, tem a ver aqueles animalzinhos que não era bem-vindo, mas teve lá no terreno. Que era cobra, tartaruga, escorpião, morcego, papagaio. O papagaio era desgraçado, sempre vinha com aquele turminha para acabar com as laranjas, essas frutas que teve no terreno. As frutas que estava plantando lá no terreno era castanha, jabuticaba, manga, abacate, laranja, mexerica, mamão, papaya, pitanga, goiaba teve cor de rosa e branca, né? Graviola, caju, maracujá, molango e limão. Tanto é que a manga teve coração de boi, teve macaquinho, teve aquele normal, teve chipala e os tipos. Abacate também, eu acho que, se não me engano, teve 2 ou 3 tipos diferentes de abacate. E meu pai gostava das frutas e eu também achava que era normal ter tudo isso na casa. Todos os animais e tudo isso. Depois de crescer que eu reparei que era bem diferente dos meus amigos, né? Então, a nossa casa lá em Brasília parecia um zoológico ou um lugar que teve bastante fruta, né? A programa que assistia quando era criança lá no Brasil era Xuxa e Balão Mágico. Fora isso, algumas novelas e o desenho que me lembro era He-Man. E não me lembro do título, qual era o desenho, mas era um desenho que teve o Anã, né? Era azul, só que estava calçado com calça branca e chapéu branca, e eu acho que morava na casa de cogumelo. Alguma coisa assim, né? Eu gostava daquele desenho. Depois de adulto, eu voltei 2 vezes para o Brasil, né? Na época eu assisti a novela chamada Por Amor e Cara e Coroa. Os presidentes que eu me lembro, quando a gente morava lá,
Era José Sarney, Fernando Henrique e Cor. Deve ter algumas, mas o que eu me lembro mais era esses três. Quando eu era criança, gostava muito de ficar observando as nuvens, porque o céu do Brasil é muito grande. No Japão é tudo pequenininho, porque tem bastante casa para lá para cá, mas o céu do Brasil é muito grande. Aqueles nuvens parecem algodões doces. Era muito maravilhoso, né? Eu gostava de desenhar. Eu via aqueles nuvens e imaginava, aquele lá parece dragão, aquele lá parece isso, aquele. Começava a desenhar, né? E na época ficava uns 2, 3 horas só desenhando as nuvens. Era muito legal. Eu gostava disso, né? E nessa época também, era a primeira vez que eu quebrei o osso da mão esquerda. Eu falo que é a primeira vez, que depois eu quebrei mais 2 vezes, no total 3 vezes. Lá no Brasil, né, quando eu era criança, eu gostava de colecionar também as figurinhas que vendia lá em banca, né? Teve figurinhas de animal e outras figurinhas de moranguinho também, né? A gente comprava uma revistinha e comprava aqueles figurinhas e via aqueles números e colava, né? Muito legal. Era uma das coisas que eu ficava muito feliz também. Na mesma época também eu gostava de colecionar papel de carta e trocava com as amiguinhas, né? Principalmente eu gostava de ursinho carinhoso e moranguinho para trocar, né? Mas era muito legal e eu teve desse tamanho na minha pasta. Fiquei muito tempo guardada, mas pouco a pouco fui usando. Era muito legal também, né? Pena que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Eu acho que perdi tudo porque a gente fizemos bastante mudança. Quando eu estava no Brasil, sentia bastante saudade das comidas japonesas, porque às vezes a gente voltava no Japão, ficava uns tempos, e os meus pais também às vezes traziam de lembrança, né? Que era o udon, umeboshi e nori. Na época não vendia no Brasil, né? Hoje em dia também é difícil, mas lá na Liberdade eu acho que vende. Coisa que eu não gostava quando era criança é puxar enxada, porque o terreno era grande e sempre teve que puxar aqueles matos. Era muito ruim, porque eles são muito fortes, temos que puxar bastante. Também nessa época teve bastante comidas que eu não gostava, principalmente vegetais crus. Fora o tomate e pepino. Esse tomate e pepino, para mim, eram os vegetais bem amigos. O resto era todos inimigos. Hoje em dia não tem essas coisas que não gosto de comer, né? Mas na época eu não gostava. É, coisa da criança, né? A próxima, né? Essa é uma experiência muito rara também, né? Fui picado mais de 10 lugares de abelha. Era o seguinte, na minha casa teve pé de limão e lá teve abelhas que trazia mel, carregava mel, tudo, né? Aí não sei o que a minha irmã pensou, né? Atacou a pedra quando tava lá caminhando na frente, aí as abelhas foi atrás de mim, eu teve que correr o terreno inteiro e no último eu entrei na piscina. Eu mergulhei, aí fiquei salvo, mas eu me lembro que fiquei tudo assim manchado. Mas graças a Deus eu não teve alergia de abelha e tô aqui filmando para vocês, né? A próxima é já morei em 13 casas em 12 locais diferentes e 3 locais no Brasil, né? Foi no São Paulo, 2 lugares diferentes lá em Brasília. O estado que eu conheci lá no Brasil era São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A cidade que eu fui já era Taguatinga, Cristalina, Mogi das Cruzes, Santos, Goiás, né? Eu acho que eu já fui no Goiás, não me lembro bem, né? Liberdade, Jabaquara, Estação de C. Essa estação de C, Liberdade, Jabaquara, sempre eu ia, né? E Pão de Açúcar, Corcovado também já fui. Na época não era tão perigoso, a gente ia na noite, eu vi aqueles imagens de cima lá do Pão de Açúcar, muito bonita. A praia iluminada lá do Rio de Janeiro, visto em cima da Pão de Açúcar, era muito bonito. Isso me lembro. O primeiro erro que eu cometi quando eu vim no Japão, né? Quando entrei na escola, era entrar de sapato dentro da escola e comer bala durante a aula. Aqui no Japão é proibido comer qualquer doce, levar qualquer comida na escola. Eu não sabia, porque no Brasil não podia comer chiclete, mas podia levar isso, aquilo, né? Então eu tudo contente, eu levei bastante bala, comi, os professores me pegaram e me explicou que aqui não pode, né?
Aí fiquei sabendo que aqui no Japão não podia. As matérias que eu não gosto é educação física, ciências física e matemática. Educação física é porque eu não era bem de esporte. Ciência física e matemática é que não gosto de calcular, porque erra um pouquinho, já sai tudo errado a resposta, não é? Por contrário, as matérias que eu gosto era arte e inglês. A arte não precisava de estudar, que era nota 10. Inglês, como sabia o português, né, eu já sabia escrever o alfabeto, né? Quando eu era estudante, eu fiz o clube de teatro para fazer aqueles pochas, aqueles casinhas que a gente usa quando faz o teatro, né? Então eu entrei só por causa disso. E depois eu mudei para clube de inglês. No colegial, entrei na cerimônia de chá. A escola japonesa, quando era pequena, a gente ia de pé, né? Formava a turminha e ia de pé. Agora, quando eu entrei no colegial, começo ia de ônibus, depois teve um menino que eu gostava e ele sempre ia de bicicleta. Então, depois nem precisa de falar, né? Eu comecei a ir de bicicleta. Aí que começou a minha vida de bicicleta. Falando em bicicleta, a primeira vez que eu montei na bicicleta, ela na sexta série. Nossa, era muito difícil pegar aquele negócio. Na minha vida em Brasil, por casa não teve bicicleta. Logo vim no Japão, só que era um lugar que era só montanha, né? Não teve bicicleta. Então, a primeira vez que eu peguei a bicicleta foi, eu estava na sexta série. A casa mais pequena que eu morei era 2 quartos para 7 pessoas. E a casa mais grande que eu morei era 7 quartos para 2 pessoas. Foi lá em Hokkaido. Eu sou mais velha de 5, né? Tenho 3 irmãs e um irmão. E tanto é que um irmão é paulista e o meu irmão nasceu lá em Brasília. Não sei como fala, né? São Paulo é paulista. Brasília não sei como fala. O meu pai, a nacionalidade do meu pai é brasileiro. Ele queria retornar para o Brasil, né? Então ele mudou de nacionalidade. Mas na verdade é japonês, mas a nacionalidade dele é brasileiro. As comidas do Brasil que deu muita saudade quando voltei logo no Japão, ela quiabo, pão de queijo e coxinha. Esses 3 eu morri de saudade. Mas hoje em dia tudo vende ou eu consigo fazer. Se você pergunta qual comida que você quer comer agora, será jaca, mamão e graviola. Esses 3 eu não encontro aqui no Japão. Depois de formar no colegial, fui 2 vezes no Brasil. Uma vez em Brasília, né? Fiquei 1 ano. E outra 1 ano fiquei lá em São Paulo, Liberdade. A única coisa que eu arrependo até hoje é na última vez que eu voltei no Brasil, né? Fiquei no São Paulo, mas não voltei na Brasília para ver a nossa casa, como era, né? É que eu pensei que podia voltar depois, mas nunca mais a gente voltamos. Pena, né? O trabalho que eu já fiz era vendedora de máquinas de costura, né? Que a cada máquina custava mais ou menos cerca de 200 mil ienes a 340 mil ienes. É caro, só que a gente vendia 2 ou 3 por mês. Tradutora, secretária, indústria, trabalhei na indústria de fazer chave, restaurante, é uma coisa que eu mais gosto, que eu gosto de cozinhar também, né? Postos de gasolina, combine, supermercado, professora e agricultura, parte de agricultura, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, um de 14 anos e outro de 16 anos. O primeiro encontro com meu marido foi no colegial. Eu e ele, nós estudamos na mesma escola, na mesma sala, né? Esse foi o primeiro encontro com ele. Teve 10 salas e nós estudamos na mesma sala durante 1 ano. Depois de eu voltar do Brasil para o Japão, comecei a namorar com meu marido durante 2 anos, né? Depois nós casamos. Nessa época, quando estava namorando, meu marido contou que ele viajou o Japão inteiro com moto e como eu achei muito legal, também queria. E nessa época tirei carteiras de moto, por isso que eu tenho carteiras de motorista de manual e carteiras de motorista de moto. Ficamos 3 meses viajando todo dia, mas todo dia mesmo. Primeiro, nós moramos aqui no Kanagawa, fomos para o Izu
deu uma volta, voltamos, né? Isso é um lugar do Shizuoka, só para testar, né? E consertamos o que deve consertar e não, né? E depois fomos até o Osaka e voltei. Aí fomos, né? Fomos até o Hokkaido de moto. E esses são os fotos daquela época. Essa época era a época mais pobre da minha vida. Realmente era pobre. Mas não arrependo, porque a gente que escolheu, foi a nossa escolha, né? Quando a gente tá morando com os pais, depende do pai, mas depois de sair da casa, todos somos responsáveis nós, né? Então eu nunca senti mal, ruim por causa disso, mas até que achei legal ter essas experiências tão pobres que muita gente não passa. Na época só teve dois motos, um acampamento, né? E um pouquinho de dinheirinho que sobrava nada, né? Porque a gente estava pagando imposto e aposentadoria. Já morei na parque durante 5 meses. Nessa época, né, a gente estava com um barraquinho, dois motos, viajar para lá, para cá. E no fim, né, a gente ficamos sem dinheiro e foi para lá em Hokkaido. E na época, não era só gente, teve muita gente também do mesmo estilo. Eles não teve bastante dinheiro, mas teve moto, alguns estavam de bicicleta, alguns andavam a pé, mas eles são viajadores, viajavam o Japão inteiro e teve lugares que vocês podiam ficar, né, nas parques, a gente ficava 3, 4 meses, né? E lá já teve serviço. Lá no parque, no toalete, teve aqueles pedidos. Precisamos de pessoas. E a gente foi lá atrás disso, né? E nessa época a gente trabalhamos na indústria de cenoura e cebola. Eu já teve experiência de ficar sem luz durante 5 meses, sem televisão por 1 ano e sem torneira por 1 ano. É o seguinte, né? O luz, lógico, a gente estava de moto, né? Durante 5 meses a gente não teve luz, né? Televisão, nem fala, né? A gente não podia carregar o televisão, né? A única televisão que teve num casal alugado, só saía o som, tava meio quebrado, nem dava para assistir nada. E o torneio por 1 ano é que quando a gente estava morando nesse parque, o frio do Hokkaido é muito frio mesmo. Lá em outubro começa a nevar, e a gente não aguentou, saiu, né? E a gente conseguiu arrumar uma casa emprestada, alugada. Só que acontece um segundo, né? Logo que a gente alugamos, né? Um lugar muito frio, congelou a torneira, não saía água. O que que fizemos? Como a gente trabalhava na indústria, teve carro, né? A gente ia toda madrugada buscar água da indústria para carregar, para fazer as comidas e tudo, né? E para lavar é só abrir a janela que teve bastante de neve, a gente colocava no fogo para esquentar e derreter para lavar isso, aquilo, né? As roupas também a gente lavava com neve, né? E depois de isso, né? A pia também congelou, né? Então, comecei o YouTube por influência do meu marido que começou antes. Meu marido também tira o vídeo por YouTube, ele começou e eu queria assim falar para os brasileiros, mostrar para o Brasil, pessoal do Brasil, tudo, né? Aí que eu comecei a fazer o meu canal Chimariz. Na época, pensei em mostrar para os brasileiros, só que aconteceu que os japoneses que estavam assistindo no canal do meu marido veio e não teve como continuar em português. Logo, esse canal se tornou um canal em japonês, mas eu não desisti, né? E ultimamente, né, eu comecei outro canal, que esse que vocês estão vendo agora, Nori no Japão, que é só em português. Falar a verdade, eu não gosto de mexer na máquina. Todo computador que eu mexo quebra. Trabalhei em escritório também, né? Só que eu já quebrei algumas vezes o computador e teve que chamar um mecânico. Logo no outro dia o computador voltou ao normal, mas tem uma mão super maravilhoso que consigo quebrar. Mas tô começando a gostar de editar os vídeos. A vantagem de tirar esses vídeos, compartilhar algumas coisas que eu sei do Japão para os brasileiros é mais do que mexer no computador, né?
Por causa disso, graças a vocês, né? Agora tô conseguindo mexer no computador, tô conseguindo editar muito bem. Obrigada. O esporte que eu pratico é Kendo, natação, ginásio e dança, né? Esse Kendo é 2 vezes por semana. Esse eu tô indo direitinho. Natação, 2 vezes por mês, às vezes eu vou. O dança e yoga, se der tempo, eu tô tentando ir, né? A coisa que eu gosto é subir na montanha, andar de bicicleta, mover um pouco para a saúde, ter uma saúde boa, né? Mexer nas flores, mexer nos quintais também gosto. E mais que eu gosto é comer. Por isso que eu sou bom cozinheiro, porque eu gosto de comer. A outra coisa também que eu gosto é mangá. Mangá é o desenho aqui do Japão, né? O desenho que eu assistia quando era criança aqui no Japão era Dragon Ball, City Hunter, é que eu não sei em português. Cavaleiro dos Zodíacos. Quem eu gostava era Shiryu e Hyuga. Eu gostava muito dos dois. O desenho aqui de livro que temos na nossa casa é Shingeki no Kyojin, do meu filho, Five Star, One Punch Man, Doraemon, isso, aquilo, algumas coisas do meu filho tem bastante lá em cima. O desenho, depois de adulto, que eu gosto, é aqueles desenhos do Miyazaki Hayao, que é Totoro, Laputa, Nausicaa, né? Esses desenhos dele eu amo. Fala isso, gosta de Samurai X, Lupin Sensei e mais outros desenhos. Dragon Ball também às vezes assisto com meu filho, One Piece também, Hero Academia, estou começando a assistir junto com ele. Fala esses programas de desenho que eu vejo em casa é Taiga Dorama, que significa novela antiga aqui do Japão. Agora é aquele samurai lá do Kyushu, né? Saigo Takamori. O ator do Japão que eu gosto é Koyama Masaharu. Ele é um cantor boa, ator bom também, né? Eu gosto dele. E esse ano teve uma pessoa que também que eu achei muito legal, que é Yuradade. Ele canta bem e dança bem. Quem tem interesse, vê no Google, vê no YouTube, que tem vídeo dele também. As músicas que eu escuto aqui no Japão, né, dos japoneses, é Nakajima Miyuki, Nagabuchi Tsuyoshi, americana é Lady Gaga, Bon Jovi. Do Brasil, eu peguei aqueles CDs das novelas, que é Por Amor, Calai Color, e algumas, né, é que eu esqueci o cantor, mas às vezes eu ouço também as músicas brasileiras. É isso, né, a última, né, o meu sonho daqui à frente é viajar o mundo inteiro, conhecer o mundo inteiro, comer tudo, né? E não assim, a gente viaja a outros países, só que é durante 3, 4 dias, não é assim, um ano inteiro. Por isso, o meu sonho do presente é viajar o mundo inteiro durante um ano, né? A outro desejo é ficar um dia lá onde só tem mangá, ninguém me toca, né? Ficar o dia inteiro lendo mangá, né? Só ir um pouquinho, né? Pagar um pouquinho que tem esse ambiente, mas a gente tem bastante coisa para fazer dia a dia, não sei quando eu vou conseguir realizar. É isso, né? Tomara que vocês gostaram dos vídeos. Muito obrigada. E por último, gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo esse canal. Muito obrigada a cada um de vocês, tá? Um grande beijo para vocês. Um abraço bem grande também. E um bom dia para vocês. Tchau!